falando do PCO e ela saiu de novo agora na Fórum, uma matéria com a seguinte, que coloca uma questão, né? PCO é uma seita? Tá aí a pergunta colocada pelo cidadão. Ele continua a mesma linha de piada Não, porque ele já não teve. Se ele já publicou essa matéria antes. Bom, deveria ter resposta, né? Pessoal, uma seita, agora faz uma afirmativa, pô. Mas, enfim. Aí ele fala: são características básicas de uma seita. Infalibilidade do líder, obrigado. Exclusivismo, somente seu grupo é o portador da verdade, obrigado também. Divisão nós e eles e perseguição a ex-membros, né? E aí ele faz toda uma explicação, uma discussão, né, de por que o PCO se encaixa nessas colocações, né? Primeiro, assim, essa discussão já surgiu antes, né? Ela não é nova e, como o companheiro Rui falou, naquele momento, né, tem essa questão da seita, né? De você classificar qualquer grupo aí que você não gosta como uma seita. Né? A seita nada mais né, segundo uma concepção aí que o pessoal coloca, como uma religião que não alcançou aí, que é uma religião pequena, né, que não alcançou os voos aí de uma igreja católica, por exemplo, porque o pessoal está falando de infalibilidade do líder, né? Na igreja católica é assim, o Papa ele é infalível, está colocado lá, né, oficial, você não pode discutir aí nada que o Papa fala. Ele é infalível. E tem outras coisas mais, né? Sobre a questão aí por exemplo, somente o seu grupo é portador da verdade, né, Márcio Roberto? Eu gostei aqui e eu achei aqui uma coisa bem interessante. Porque assim, se eu tô num grupo e eu falo alguma coisa, eu acho que essa coisa é mentira, entendeu? Ou você acha que é verdade? Não, quando você participa de alguma coisa. Não, você participa de um... Imagina, você tem a sua ideologia, mas você não acha que é verdade. Você acha que é mentira. Por exemplo, você é da Igreja Católica, mas você acha que o que é verdade é o hindu, muçulmano. O muçulmano e tal. Não é a sua ideologia. Ou então, se você é um comunista, você não acha que o marxismo, a ciência da luta de classes, etc., que é verdade. Sei lá, o neoliberalismo, qualquer outra coisa. Então, você tem que acreditar em outra coisa oposta ao grupo que você está. Mas o Márcio Roberto ia falar uma coisa boa. Não, isso que a Isadora falou é muito bom. Mas assim, Aqui vai falar melhor. Aqui é interessante aqui, viu? Aqui a matéria, né, é de um absurdo sem tamanho. Eu não vou explicar o que ele está falando na matéria, porque ele fala três coisas, né? Primeiro, você tem a infabilidade do líder, né? Ele fala que desde que o partido foi fundado, o Rui mentira. Nem sabe disso porque o Rui entrou no primeiro congresso do partido e o Rui é presidente de forma nominal. No congresso do partido, ele faz parte do comitê central, como todos os outros demais membros que foram eleitos, né? Dentro do partido não tem isso. Outra coisa, exclusivismo. E outra coisa, você tem um partido, você tem uma liderança, tá errado? Não. Você tem alguém que... Não, infabilidade do líder aqui, essa palavra infalibilidade do líder aqui, isso aqui, o Rui é um cara que ele tem... São quase 45 anos de militância política, ele acerta. Mas não acerta porque ele é um gênio, acerta porque ele é um militante marxista, né? Aí tem aqui, exclusivismo, somente seu grupo é o portador da verdade. Temos um programa. Qual é melhor? Você receber 10 mil reais por mês ou ganhar 1.500? Divisão, nós e eles. Não entendi. Perseguição a ex-membros. Isso aqui já é outro absurdo, né? Pelo contrário, todos os ex-membros do PCO que vivem como seres humanos normais foram procurados para votar para o PCO. Não tem um. Inclusive, não tem um que não foi. Isso é verdade. E outra coisa, tá aqui, né? Não, mas eu queria só um desculpa. Pode, claro. Aqui não. É que ele fala bem assim, né? Que é uma ditadura, né? Que o Rui fala, todo mundo é obrigado a seguir. O Márcio tá tentando falar, o pessoal fica passando na frente da câmera. Que é isso? É a Rede Globo? Cadê o diretor? Não fala quem é esse... Olha, eu estava assistindo uma entrevista do Sérgio Malandro, ele fala que no primeiro serviço dele na Globo, ele entrou correndo, assim, passou na frente da câmera, o diretor gritou assim no ponto,
que era novidade do ponto naquela época, né? Quem é esse desgraçado que tá passando na frente da Câmara? E aqui a gente... Porque você mostra que não tem ditadura nenhuma, né? Que é uma coisa meio... Até porque os ex-membros são tão perseguidos que eles saem publicamente. Tem o nome deles aí na matéria. Apresentam aqui o nome, fazem as denúncias e se você for procurar, eles estão aí. Com as duas pernas, tá tudo normal, não aconteceu nada. Se o nariz do cara for grande também. Também tá inteiro. Os dois narizes, tipo, eu não entendo. É uma perseguição, mas é uma perseguição. Não, aqui, porque assim, quando você, por exemplo, denuncia alguma coisa pra polícia, ou qualquer coisa que de fato é perigosa, o pessoal muda a sua voz, tampa o seu rosto, não bota o nome e tal. Porque de fato é uma coisa que é perigosa. Agora, esses perseguidos aí, eles aparecem aí, inclusive fazem campanha contra o partido publicamente. Continuam fazendo, o que mostra que tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Aqui é interessante que ele se contradiz também, que ele fala que é uma ditadura e ao mesmo tempo fala assim, ó. Ele fala coisa interessante aqui, que ele fala sobre as reuniões. Que as reuniões duram horas. Não obstante, aqui primeiramente ele fala antes tudinho que é uma ditadura, que o Rui fala, todo mundo tem que aceitar. Você tem que largar mulher, filho, pá. Porque assim, aqui todo mundo aqui é não sei o que, deve ser um copo, porque aqui não tem mulher, né? Não tem filho, não tem nada. Aqui todo mundo aqui tem família. Aí, ele fala que as reuniões do partido, né? Eu achei, agora já sumi de novo. Não, mas que as reuniões duram muitas horas e aqui, tal. Ó. Não obstante, as reuniões de discussão política do partido são longas. Nossa, não sei, tem discussão ou não tem discussão? É ditadura ou é reunião? Porque assim, se eu tô na reunião e a pessoa chega e coloca uma opinião, eu vou dar minha opinião. Aqui, tem outra coisa aqui também que é interessante. Ele está desatualizado. Ele não sabe as novas coisas do PCO. Ele fala aqui que o militante tem que vender tantos jornais. Ele não sabe nada. Mas eu queria só um comentário. Vou te explicar uma coisa sobre seita. Se tem uma coisa que a seita não faz, é reunir 2.000 pessoas do Brasil inteiro do movimento indígena. Não, isso você está falando seita no sentido marxista, que não é o sentido que ele usa aqui. Não, o sentido dele aqui é idiota, ele é analfabeto, sentido, né? Ele ganhou uma grana para xingar o PCO e ele usa 2 caras aqui, um deles está até abalado aqui, eu nem sei se o cara vai votar pro partido. Você tem uma ideia, um dos 2 aqui que ele cita aqui, eu nem sei também, que o cara não acompanha. Não sabe nada, né? Agora o PCO fez uma conferência nacional. Trouxe indígena, trouxe sem terra, trouxe mulher, trouxe negro, trouxe quilombola, trouxe jovem. Não, jovem assim, só tinha jovem, né? Tinha jovem em todos os setores lá da conferência. E aí a gente mostrou aqui agora uma reunião de formação política lá no meio do mato, lá no Mato Grosso do Sul. A gente acabou de mostrar. Onde só chega bala da polícia, chega lá um militante do PCO com um panfleto, com um livro estudando o que é o marxismo, né? Aí você... Primeiramente isso, né? Mas vou deixar aqui um recado, só para ele ficar mais para ele se sentir com o nariz muito pequeno. Né? Só aqui em São Paulo, nos últimos 5 dias, entraram 29 militantes. Só aqui na capital. Só para você sentir aí esse gostinho, o fel derramado e esse gosto amargo na sua boca, né? É um idiota. O Uriel quer falar um negócio. Opa, o Uriel fala. Uriel. Antes tarde do que nunca. Não, você tava aí desde o começo. Mas você colocou... A gente já colocou... Não, é que eu tô aprendendo a fazer a produção. Você fez vários comentários aí pra gente. Já participou. Não é essa piada. Você não viu. Você tava aqui na cadeira invisível. A gente mostrou você o tempo inteiro. A gente dublou sua voz. É uma habilidade do militante do PCO, Não foi imposta pelo Rui? Não, Rui a paulada. Bom, sobre isso, né, acho que tem 2 coisas que são interessantes de comentar. Ontem a gente até fez uma discussão no partido sobre, vai ter resposta e tudo mais, que a gente tem que responder, infelizmente, né? E você tem que ler o estrume. Você tem que ler o estrume, cheirar o estrume. Botar na mão e tal. Primeiro que assim, se existirem seitas religiosas, não há problema algum, elas têm que ter o direito de existir. Muitas não fazem nem nenhuma atrocidade. É um argumento já muito direitista. É uma seita, então vamos tacar fogo e tudo mais. Negócio da Idade Média. Né? É uma perseguição política. E, além disso, o PCO também não é uma religião. A gente é marxista. A gente segue uma doutrina aí científica, racional. Né? Então, comparar aí coisas típicas do militante marxista, como vender 10 jornais, bater de porta em porta, fazer reuniões longas. Ninguém viu a sabatina aí do
do Zanin demorou 9 horas. Teve 8 horas. Aceita e tá. O Senado não aceita. O Senado não é uma aceita. Teve 8 horas essa batida. E é pior ainda, que eles têm que ouvir o Sérgio Moro, né? Falando aquelas coisas absurdas. Não é nem um então, absurdo assim, do Sérgio Moro. Já ouvi aquela voz de pato rouco, né? Um pato Donald, assim, com doente, né? Aquela voz dele. Mas fala, Uriel. É uma perseguição política, reacionária, direitista, com argumentos aí policialescos contra o PCO e, mais do que isso, contra qualquer grupo que queira se organizar, que queira ter uma opinião independente, que não seja a majoritária ou aceita pela majoritária. E os argumentos que eles usam são chulos, né? Essa coisa desses ex-militantes, né, do partido, que também não são militantes nem nada. Esses ex é dois, sempre dois. Ou a venda de jornal e tudo mais. E a gente vê que tem toda essa campanha aí contra o partido, né? Tem até outros lugares que a gente viu falando que o Rui bate nas pessoas, o Rui é autoritário, o Rui é isso. Tá rolando uma campanha, né? Eu chamo a atenção pelo seguinte, a gente até falou isso, o artigo sobre o PCO na Wikipédia em inglês, não na Wikipédia em português, na Wikipédia em inglês, que é estranho. Tá cheio de calúnia contra o partido. A gente poderia olhar e falar, porque agora não vai dar tempo. Né? Mas depois a gente poderia olhar e falar, tem inclusive falando que o pessoal aqui sofre agressão física. Do Rui. Isso é bom. Eu tô aqui desde 60 anos de idade. Eu acho que eu na sala do Rui, assim, eu devo ter... Olha, eu vejo assim, que inclusive tem militantes que você acha, Você que é mulher, Isadora, não teve uma... só um comentário. Já bateu em alguém, Isadora, não, ela no apanha. partido? Cara, Aqui a gente apanha. Mulher negra. Uma coisa interessante aqui, ó. Interessante, o PCO fez a conferência e ele cita que as pessoas... ele cita o Jones Manuel, o Boulos, e o degenerado lá da direita. Reinaldo Azevedo. Que são os inimigos nossos, né? Não, e as coisas que ele critica a gente é porque a gente falou da ligação do Boulos com o imperialismo, falamos que Jones Manuel estava fazendo um programa na Globo e que o Boric é um faz junto. As três coisas que é verdade, revelaram verdade. Eles nem tiveram coragem de consertar a matéria. O Jones Manuel tá aí fazendo campanha para derrubar o Lula. Não, isso que eu ia falar também. O cara tava na rua aí com o cartão. Inclusive, isso é parte da campanha. Não, isso que eu ia falar. O que acontece? A gente é uma campanha contra o partido, porque também está se desenvolvendo aí, já falando tanto de clima, um clima de golpe contra o próprio governo Lula. E qual que é o partido que mais atua na defesa na luta contra o golpe? Desde lá de 2013, quando começou a denunciar que ia ter um golpe contra o PT. É o PCO. Então, claro que você tem que levantar uma campanha de calúnias, porque também debater com os nossos argumentos, com o que eles dizem aí, que nós estamos sempre certos, é difícil mesmo, porque, de fato, nós estamos certos, e não somos nós que falamos, é a verdade, a realidade, os acontecimentos mostram que as análises do Partido da Causa Operária, que são baseadas numa ciência, não é também que a gente tira aí as ideias, recebe iluminação divina e aí tem um diagnóstico da situação. E como eles não conseguem combater politicamente o partido, eles aparecem aí com calúnias. Porque falar isso, inclusive calúnias que fazem parte de uma campanha contra a organização política, organizações menores. Um partido. Contra o partido. Por exemplo, esse negócio do jornal. Falar que é um absurdo um militante vender 10 jornais por semana é uma coisa ridícula. É um absurdo mesmo. O Juliano mais o Assad foi no Correio e vendeu 40 em meia dia, hora, né? 10 é muito pouco. Não, e assim... Acho que o Rui tava lá do lado, assim, ó. Chicote lá. Vende aí 40... Tava com chicote nos excetistas também. Compra também. Compra, exato. Que o cara só comprou porque foi forçado. O que o cara vai comprar? Não, igual você falou que eles acusam o PCO que tem uma ideia que tira da iluminada do céu. Eles, como eles não têm de onde tirar a ideia, eu acho que eles tiram da bunda, né? Por isso que eles estão falando de pênis bastante, né? Porque eles ficam com inveja. Porque, né? Ele não tá sabendo, né, Ariel? Você tem um nariz grande, quer dizer que você tem um pênis grande. Ele tava lá, né? Vamos lá. É a pesquisa. Quero agradecer o superchat. Concluam. É uma campanha. A gente vê desenvolvendo aí uma campanha contra o governo Lula. É claro que tem que estender essa campanha ridícula, requentada. Uma comida marmita requentada horrível, estava aí congelada. O pessoal tá tentando colocar isso.
Que, inclusive, quando a gente vê... Nem ladrão de marmita que é uma marmita dessa. Não, exato. É um negócio assim ridículo. Mas fiquem tranquilos, o partido, nós, já que percebemos que está crescendo esse ataque, nós também nos defenderemos. Não, e vamos fazer vamos pra cima. E vamos fazer uma campanha de orientação. O que é o PCO? É verdade que o PCO odeia os índios? Vocês viram aí. Não, é o ódio, né? A foto do partido atuando politicamente com os índios. Então, assim, todas essas calúnias, elas vão ser derrubadas, elas vão ser humilhadas igual os palestinos estão fazendo com o exército israelense.